Hoje nós temos Elias sendo arrebatado. Elias não passa pela morte, mas vai ser arrebatado, segundo a palavra de hoje. Quando o Senhor quiser arrebatar Elias ao céu, diz a palavra, aliás, a leitura é essa. Cadê a leitura? Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram, foram pelo caminho, passando pelo deserto, e entrando e passando por Jericó. Eles saíram, passaram pelo rio Jordão, e Eliseu faz um pedido para Elias. Eliseu sabe que Elias está para ser arrebatado da sua frente e da sua vista. Então ele diz: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei, diz o profeta. Diz o profeta para Elias. É verdade que são dois profetas, só que Eliseu é discípulo de Elias. Ele sabe que Elias está para ser arrebatado, então Elias não quer que ele vá com ele por esse caminho. Mas ele diz: pela vida do Senhor, teu Deus e meu, eu não te deixo. Não posso te deixar. E partir os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas seguiram. Ficaram parados à parte, certa distância, para ver o que ia acontecer com os dois. Chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, que se dividiram, para os dois passar a pé enxuto. Se dividiram para os dois lados, e os dois passaram a pé enxuto. Aplauda isso. Elias sabe que vai ser arrebatado, então diz para os seus discípulos, para o seu discípulo: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu disse: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. Pode aplaudir esse pedido. Eu quero uma porção do teu espírito. Este espírito que está em ti, este espírito que ressuscita os mortos. Elias havia vencido 450 falsos profetas de Baal e passado todos eles ao fio da espada. Elias fecha o céu, ora para que não chova, porque ele quer se vingar. Ele quer que o rei Acabe volte a adorar o Senhor, porque ele havia se desviado. E durante 3 anos e 6 meses não choveu em Israel, até que Elias pediu para chover. E Deus disse para Elias: vai para a corrente, vai para a fonte que está ao norte, porque ordenei os corvos que te dê comida. Elias foi. 2 vezes ao dia os corvos traziam comida para o profeta. Não era um banquete assim tão maravilhoso, mas era suficiente para ele não morrer de fome. Os corvos comiam tudo que estava na frente, e comida de corvo, você já sabe, não é picanha, não é rabada, não é filé e nem é bacalhau. É o que aparece na frente: lagarto, cobra. Eles comiam e depois vinha e vomitava aquela sopa maravilhosa, quentinha. E o profeta comia e bebia água, até que a fonte secou. E quando a fonte secou, o Senhor diz: agora eu ordenei uma viúva que te dê alimento. Ele vai para a casa dessa viúva, e quando chega lá, ela está juntando um pouco de graveto. Ele percebe que essa é a viúva.
E ele diz: vai pegar um pouco de água para mim. E ela ia saindo. Ele diz: e na outra mão me traz um pão. E ela se volta para o profeta e diz: eu juro pela vida do Senhor teu Deus, que na minha casa não tem nada, a não ser um punhado de farinha na culha e um pouco de óleo. Estou preparando aqui, vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, e depois vamos esperar a morte. E ela sabia que ia morrer, era a última refeição, um pouco de farinha, um punhado de farinha, um pouquinho de óleo que estava no vaso. E o profeta diz: vai, faz como eu te disse, porque está escrito na palavra do Senhor, que a farinha jamais vai acabar, e nem o óleo vai secar, e durante 6 meses comeram desse alimento. Pode aplaudir isso. Está escrito, diz ele, está na palavra, diz ele. Elias ressuscita o filho dessa viúva, e Elias, esse homem de fogo, esse homem, o maior profeta de Israel, é Elias. Esse homem que acredita no Senhor, que faz a vontade do Senhor, que não tem medo de nada. Ele é o carro, como vai dizer Eliseu. Tu és o carro de Israel, tu és o carro de fogo de Israel. Tu és esse carro que só anda porque tu anda. Hoje ele é arrebatado. Ele é arrebatado e o seu discípulo Eliseu pede uma porção do seu espírito. E Deus dá. Elias vai dizer: o que está me pedindo é difícil demais. Tu pede uma coisa muito difícil. Se me vires, quando me arrebatares da tua presença, isso te será concedido, caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que quando andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalo de fogo o separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aplauda isso. Não morreu, não passou pelo processo da morte. Eliseu viu e gritava: meu pai, carro de Israel, o seu condutor. Depois não viu mais nada. Pegou o manto que Elias deixou cair, voltou para Jericó, dividindo também as águas do Jordão. E esse homem se tornou-se outro grande profeta de Deus em Israel. Esse homem ressuscitou morto depois de anos de morto. Depois de anos de morto, morreu um homem lá e não tinha onde eles enterrar. Aí resolveram colocar na cova de Eliseu. E quando o corpo caiu no fundo da cova, o homem ressuscitou. Pode aplaudir isso. É o que está escrito. É o que está escrito. É o que está escrito, porque são pessoas de fogo, são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que verdadeiramente acreditam em Deus. São homens como eu e você. A diferença é que eles acreditaram na palavra do Senhor e se tornaram homens de fogo. Homens de fogo. Nós estamos nesse tempo onde a renovação carismática, no ano de 2017, no próximo ano, vai festejar 50 anos. O mais bonito, o melhor da renovação carismática, porque nós somos carismáticos, é que ela não tem fundador. Ela não tem fundador, ninguém pode dizer: foi eu que fundei a renovação carismática. Não, esse movimento pentecostal que já apareceu nos Estados Unidos há mais de 100 anos atrás, tem renovado o cristianismo, E aqueles jovens da Universidade do Keynes, quando eles estavam orando no final de semana, até preparando uma crisma, eles oravam e resolveram fazer uma adoração, era um retiro, era alguns estudantes, alguns universitários e alguns professores estavam fazendo esse retiro. Colocaram o Santíssimo e começaram a adorar o Santíssimo, e de repente, amado, aconteceu que eles começaram a orar de maneira diferente, começaram a orar em língua, começaram a cantar em língua, começaram a pular, e começaram a sentir um gozo abençoado, vindo do céu, foram transformados, batizados, receberam a efusão do Espírito Santo, e naquela oração, e naquele momento, nasceu a renovação carismática católica. Assim, sem fundador, só uns jovens,
Só um grupo de jovens, com um grupo de professor, e aí esses jovens não pararam mais de orar, e orava em língua como nós estamos orando nessa noite, e cantava assim como nós estamos cantando, e de repente foram todos eles transformados, e no outro dia, eles mesmos perceberam que a vida deles estava mudada, que eles tinham gosto pela missa, começaram a missa diária, começaram a confessar, começaram a ler a Bíblia, começaram uma vida nova. Nasceu a Renovação Carismática, que está em 238 países espalhados pelo mundo, mais de 120 milhões de pessoas já receberam a efusão do Espírito Santo. Ontem saiu um documento do Papa, ontem saiu um documento do Vaticano, dizendo exatamente isso. Não dá mais para parar os carismas. Se a igreja é carismática, a igreja nasceu em Pentecoste, a igreja nasceu exatamente assim, no fogo, exatamente o Espírito Santo sendo derramado na vida dessas pessoas, essas pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, e saíram daquele cenáculo, junto com Nossa Senhora, para anunciar que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo ressuscitou. Naquele dia, domingo, eu completei 33 anos que eu também recebi esse batismo, essa efusão, lá na Pepé de Socorro, quando eu cheguei 3 da tarde lá, eu que vinha de uma vida totalmente escura, com tantos vícios, com tanta miséria, sem saber o que estava fazendo. Deus me leva para os pés daquela cruz, sem ninguém para abrir a porta da igreja para mim. Ela abriu por conta, e com certeza abriu porque os anjos abriram. Eu entrei, ninguém orou por mim, não estava nem um intercessor, nem uma intercessora, nem um padre para me atender a confissão, era eu e a cruz, eu e Jesus Cristo. Eu também fui batizado no Espírito Santo, recebi uma efusão do Espírito Santo, eu fui verdadeiramente ungido no Espírito Santo. Há 33 anos eu oro e faço orar no nome de Jesus Cristo, mas é porque recebi essa graça do Espírito Santo. Se eu não tivesse recebido essa efusão do Espírito Santo, se naquele dia o Senhor não tivesse me batizado com fogo, eu sei que foi com fogo, amado, eu não teria deixado um hotel para ir para um convento. A vida de convento é dura, e a vida do hotel é fácil. É uma mudança muito grande você sair de um hotel e ir para um convento, e principalmente aos 23 anos, 22 anos, começar a aprender as primeiras letras. Foi o que aconteceu comigo. E depois sair de lá e ir para o Nossa Senhora de Fátima, enfrentar 8 anos de filosofia e teologia, e ninguém queria que eu fosse padre. Pelo contrário, ninguém queria. Se não fosse a força da efusão do Espírito Santo, eu jamais teria dado conta. E agora em novembro eu vou fazer 20 anos de padre, e quase 19 anos e 3 meses que eu estou aqui na paróquia de São Pedro. Se não fosse a força do Espírito Santo, se não fosse o fogo que vem do Espírito Santo, eu não teria dado conta até aqui, eu teria caído fora. Vocês olham e chegam aqui, tudo é belo, tudo é maravilhoso, e vocês vêm e cantam com Salvador, e sai abençoado, e sai cheio do Espírito Santo, sai liberto, sai curado, volta 8 dias depois, um mês depois, um ano depois. Mas o fato é que vocês não têm os problemas da paróquia de São Pedro, vocês não têm a dificuldade da paróquia de São Pedro, vocês não sabem da paróquia de São Pedro, vocês não sabem. A menor paróquia de Brasília, essa é a menor, ela começa no muro dessa escola e termina no BRB aqui. É só essa tirinha, Eu vejo o padre me dizendo: a minha paróquia tem 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Eu digo: a minha não tem ninguém, E a maior parte dessas pessoas não são católicas, a maior parte. Agora eu te digo, em Brasília vai demorar a ter outra paróquia de fogo como a São Pedro. Não tem mesmo, porque nós vivemos na efusão do Espírito Santo, nós vivemos disso. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de cantar, o nosso jeito de escrever, o nosso jeito. Lê o meu livro, Os Milagres que eu vi, que tu vai entender isso. Escuta o CD que eles acabaram de gravar, que tu vai ver isso. O nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é renascido em Pentecoste, é da chama mesmo. Vem de lá do profeta Elias, vem de Eliseu, que ressuscita os mortos anos depois que morreu. É assim que nós temos que ser, cheio do Espírito Santo,
Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter força para ser católico. Daqui para diante, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você não vai dar conta de ser católico. O inimigo vai vencer na sua vida, amado. A frieza desse mundo vai te conquistar, a loucura desse mundo vai te conquistar. Eu estava dizendo para o padre que ontem me disse: eu tenho uma paróquia com 40 mil habitantes. Eu perguntei para ele, vamos ser sinceros, 10 mil, dos 40 mil, 10 mil frequenta a tua igreja? Ele falou, não. Eu falei, 5 mil frequenta as tuas missas do domingo? Você está doido? Não. Quantos mil frequenta? Ele disse, eu acho que umas 1000. Não adianta dizer, eu tenho uma paróquia com 40 mil habitantes e 40 mil católicos, se só tem 1000 participando, e esses 1000 são mais gelados do que a tua geladeira. Não adianta. Você tem que ter hoje comunidade de fogo. Se você tem uma comunidade verdadeiramente renovada, na unção do Espírito Santo, no batido do Espírito Santo, voltando para a espiritualidade de Pentecoste, meu filho, cai 1000 à tua direita, 10 mil à tua esquerda, e nada vai te atingir, É isso que o profeta está pregando hoje, é isso que o profeta está falando hoje. Nesses dias que nós estávamos preparando o Pentecoste, um mês atrás, eu acho que um mês atrás a gente estava terminando o Pentecoste. Quantas pessoas me disseram, padre, esse ano não tem jeito. Esse ano eu fui abandonado por todo, graças a Deus. Ano passado a gente vendeu 4.500 camisetas, essa do contribuinte, esse ano foi só 2.000. Ano passado um monte de empresário queria colocar o nome, e queria que eu falasse o nome lá, e queria me ajudar. Esse ano nem eu dizendo, eu falo o nome da tua empresa, não quero, padre. Esse ano todos nos abandonaram, mas esse ano, pelo poder da oração, pela promessa de Jesus Cristo, nós vimos a glória de Deus, Um dos primeiros anos que eu termino o Pentecoste, e pago todas as dívidas, graças a Deus, não fiquei devendo nenhuma cibazol para ninguém, no nome de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. Promessa de Deus, Deus prometeu e Deus cumpriu. Eu acho que o milagre aconteceu, eu tenho certeza que o milagre aconteceu. Sabe quando foi que aconteceu o milagre? Foi quando vocês ajuntaram, vocês aqui que trabalharam, 1.935 pessoas trabalharam em Pentecoste esse ano, menos do que ano passado foi 1.060. Mas o milagre aconteceu quando vocês ajuntaram. Muitos de vocês me disseram, o coordenador me disse, padre, sexta-feira eles me falaram isso, sábado de manhã eles falaram isso, as sacolas vieram todas vazias, sacolinha vermelha, amarela, branca, que passaram junto daquele povo, voltaram todas vazias. Mas eu te digo uma coisa, o milagre aconteceu, quando eles terminaram de colocar naquele carro as sacolas vazias, elas chegaram aqui cheias no nome de Jesus Cristo, e eu paguei as dívidas, graças a Deus. Nós temos que ser verdadeiramente homens de fogo. Jesus disse, eu vim para colocar fogo no mundo, e como gostaria que esse fogo tivesse aceso. E como gostaria que o teu fogo já estivesse aceso. Como o Senhor gostaria que o teu terço fosse orado mesmo na chama do Espírito Santo. Como o Senhor gostaria que o teu Pai Nosso fosse verdadeiramente explosão do Espírito Santo. Como o Senhor gostaria que o teu jejum fosse uma expressão de Pentecoste. Como o Senhor gostaria que fosse assim. Como o Senhor gostaria que tu fosse cheio, transbordante do Espírito Santo. O Senhor quer que você ore em língua, o Senhor quer que você profetize, o Senhor quer te dar o dom de cura, de libertação, de ciência, de sabedoria. O Senhor quer te dar todos os dons, o Senhor quer te dar os dons. O Senhor quer que você seja como Santa Teresinha, que dizia, eu não tenho medo do demônio, o demônio é que tem medo de mim, o demônio treme quando me vê, porque quando via Santa Teresinha, via a Santíssima Trindade nela, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia, amado, e é isso Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo.
Deus quer, a promessa dele é essa: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas. É isso que o Senhor quer. E é isso que aconteceu com esses dois profetas, esses dois homens de fogo. Eliseu ia fazer uma refeição, era uma sopa. Ele mandou pegar lá na horta umas plantas para fazer uma sopa lá. E aí pegaram todas as plantas venenosas e fizeram uma sopa. E quando já estava para comer a sopa, alguém gritou dizendo: pro homem de Deus, a morte está na panela. Eu acho até engraçado essa passagem. Homem de Deus, a morte está na panela. Eu sei que muitos de vocês cozinham assim, colocando a morte na panela. Quem come falta morrer. Sabe o que ele faz? Ele só dá uma benção na sopa e diz: vamos comer. E nada acontece, pode aplaudir isso. Mas Paulo também faz a mesma coisa. Lembra que São Paulo está numa ilha, indo para Roma. O barco afundou, vão para uma ilha, e lá uma serpente, quando ele vai pegar alguns gravetos para fazer um fogo, alguma lenha para fazer um fogo, uma serpente morde ele, e os moradores ficaram esperando que ele caísse. Eles ficaram dizendo: ele não vai ficar um minuto mais em pé, e ele simplesmente jogou a cobra, e deu uma benção, e está vivo. Está vivo, morreu há 2 anos atrás, mas está vivo no nosso meio e no nosso coração, nos ensinando a crer em Jesus Cristo. A crer em Jesus Cristo. E são pessoas que acreditam plenamente em Deus, confia em Deus, espera em Deus. Nós não podemos mais ter uma fé morta. Nós não podemos ter mais uma fé fria, não podemos. Eu te garanto, e eu profetizo isso: quem ficar na igreja, vai ficar porque verdadeiramente é ungido no Espírito Santo. Daqui para diante, quem ficar é porque tem o Espírito Santo, porque se abriu para o Espírito Santo, porque está cheio do Espírito Santo. Nós não vamos aguentar as tentações, nós não vamos aguentar as provocações, nós não vamos aguentar nada. Se você não tem o Espírito Santo, você vai sair, porque o mundo vai perseguir a igreja. Em 2017, vai fazer 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Mas vai fazer 100 anos que o Papa Leão teve uma visão com Satanás no túmulo de Jesus Cristo, pedindo 100 anos para acabar a igreja. Ele tem essa visão. Ano de 2017 vai fazer 100 anos dessa visão. A igreja sabe disso. A Europa inteira já não reza, já não vai na igreja. Os Estados Unidos inteiro só pensa no material. Muitos países da América Latina, tem uma fé morta, uma fé de tradição, e o Brasil está chegando isso. Por isso que eu te garanto, quem ficar na igreja, vai ficar porque é um homem ou uma mulher de fogo, que Satanás não vai poder com você, que Satanás não vai ter poder nenhum para te tirar. Pelo contrário, ele vai fugir de você, Está acontecendo. O exemplo que eu estou te dando dessa paróquia que o padre me disse que tem 40 mil habitantes e somente 1.500, no máximo 1.500 frequenta a paróquia. O Nordeste inteiro não reza. Nós já sabemos disso. As igrejas do Nordeste estão todas vazias, com meia dúzia de velhinha escorada numa bengala. Só. Brasília está do mesmo jeito. Brasília é uma cidade de uma promessa de Deus para Brasília. Essa é a capital do Espírito Santo, sonho de Dom Bosco, e graças a Deus nós temos um resto ainda, e esse resto vai ficar bem menor do que isso. Vai ficar. São Paulo já profetizava: vai chegar um tempo que os homens não aguentarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo. Esse tempo chegou. O que se aplaude hoje, amado, não vamos ser bobo não. Um mês atrás eu terminei Pentecoste, deu mais de 3 milhões de pessoas no Tágua Parque. Nós não somos bobos, nós sabemos contar também, sabemos a metragem também. E o jornal colocou lá embaixo,
A imprensa colocou como se tivesse somente 100 mil pessoas no decorrer da semana, e na outra semana teve a parada gay, que não tinha 1 milhão, colocaram 3 milhões, em todos os jornais do mundo, em todos os jornais do mundo. Promove-se o pecado e acaba consagrado. É isso que está acontecendo, e acaba consagrado. Fique esperto. Vigia a ti mesmo, vigia, sustenta a tua chama, como diz São Paulo a Timóteo. Ele diz a Timóteo: irmão, eu te conjuro, se mantém firme, vigia a ti mesmo e mantenha a tua chama. Não deixa apagar a tua chama de jeito nenhum. Não deixa apagar a tua chama. Combate o bom combate com Jesus Cristo, combate com o teu terço, combate com a tua penitência, combate com o teu jejum, combate com a tua oração, combate na Eucaristia e vence as tentações no nome de Jesus Cristo. Não se deixa se levar por nada, não se deixa. Qualquer coisa te assusta, qualquer coisa nos tira da igreja, qualquer coisa. Eu disse, uma senhora veio me dizer que tinha saído da igreja porque tinha ficado decepcionado com o padre, com um monte de gente. Aí eu saí porque fiquei decepcionado. Eu olhei para ela e falei: escuta, o mundo já te decepcionou. Ela falou tantas e tantas vezes. Eu falei: por que você não morreu e não saiu do mundo? Não, agora na igreja qualquer coisinha você fica decepcionado e sai da igreja. Me desculpa, vá se lascar você. Se lascar com a sua falta de fé. Se eu dependesse de fé de padre, de bispo, eu estava lascado. Se eu dependesse de fé de padre, de bispo, eu já tinha me lascado há muitos anos. Graças a Deus, eu sei em quem coloquei a minha confiança. Eu sei, não foi nos homens. Eu me agarro consagrado, eu me agarro com o divino, eu me agarro com Jesus Cristo. O único que não vai te deixar, o único que não vai te decepcionar, o único que vai te amar até o fim, e faz tudo para te levar para o paraíso. Nesse eu creio, e é nesse que eu espero, com toda certeza é nesse que eu espero. Fortalecei o coração, vós que ao Senhor vos confiais, vai dizer o rei Davi hoje. Pode aplaudir o salmo de hoje. Fortalecei o coração. Como é grande o Senhor, a vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugia, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Refugia, se esconde no Senhor, busca o Senhor, procura o Senhor, glorifica o nome do Senhor. É no Senhor, somente no Senhor que você tem que buscar a sua cura, tem que buscar a sua libertação, tem que buscar a saída para a sua casa. É somente no Senhor. Eu te garanto que o Senhor tem a resposta que você precisa. Eu te garanto. Eu não sou de assistir novela não, mas ontem eu parei diante dessa novela, o velho Chico, que é feito na Bahia, acho que é, não sei bem onde é, sei que é em torno do Rio São Francisco. E olha, a Rede Globo coloca para lascar. O diálogo, aquele rapaz lá, que eu não sei o nome dele, Faguni, estava lá numa capela lá, discutindo com Deus. E ele esculamba Deus e fala com Deus. Ele diz: eu não acredito em ti, mas tudo que eu construí, o bem ou o mal que eu fiz, foi sem você. Eu me assustei com aquele diálogo. A igreja é a Rede Globo catequizando toda noite aqueles que já não têm fé, dizendo: não acredite nesse Deus, porque esse Deus não existe. É isso. Todas as noites ela faz isso. E milhões de pessoas, principalmente os católicos, bebe desse veneno toda noite e depois sai da igreja, e depois para de orar, e depois acha que Deus não existe. Você não sabe o que está por detrás daquela novela, a ideologia que está por detrás dela, você não sabe.
Não só essa, mas tantas e tantas outras que a Rede Globo tem feito no decorrer desses 30 anos, ou mais de 30 anos. Ela tem promovido novela para destruir a tua fé, catequizando, te tirando da igreja, e é por isso que nós estamos assim, com as igrejas vazias, Nós não temos um meio de comunicação para combater, nós não temos. Quando o pastor Edir Macedo comprou aquela igreja, a Record, eu era seminarista, comprou por 45 milhões de dólares, parece, e eu fiquei até empolgado. Eu disse, graças a Deus, mesmo que seja uma seita, mesmo que seja essa daí, pelo menos vai pregar a palavra. E hoje eu vejo ela pior do que as outras. Cadê a evangelização? Nós temos aqui a Rede Vida de televisão, que é boa, que pega na Amazônia inteira. A Rede Globo não entra na Amazônia, essa Rede Vida entra na Amazônia, mas qual é a evangelização que eles fazem? Se você for ligar agora, eles estão transmitindo o jogo da terceira divisão, ou então as mulheres vendendo joia. Qual o pobre que vai comprar uma joia daquela? Nada. Aí tem o padre Eduardo, que não tem dinheiro para colocar ela em primeiro lugar, e também a catequese que eles dão lá tão fraquinha. Eu gosto muito do padre Eduardo. Aí vem a Canção Nova, que faz um esforço imenso, mas não tem a penetração precisa, não tem. Parece que é só 15 milhões de pessoas, parece que não é nem isso não, que vê a Canção Nova por mês ou é por ano, alguma coisa. E as nossas rádios católicas, quem pega a Rádio Nova Aliança aqui em Taguatinga? Eu tentei pegar, é uma chiadeira pior do que a panela de pressão da minha irmã. É o que vocês estão pensando, amada. São profeta diz, é difícil o que tu está me pedindo, mas tu vai receber, porque tu acredita, e recebe o Espírito Santo de Deus. Cada dia, eu me vejo numa situação complicada, cada dia, assim, porque eu estou com 54 anos, geralmente eu digo que eu tenho 70, mas eu acho que eu tenho bem 100 pelo sofrimento. Olha, eu digo para mim, daqui para adiante, Padre Moacir, ou santo ou nada, daqui para adiante. Olha, amado, eu estou falando de mim para que você olhe também no espelho. Nós já estamos à porta da morte, nós já estamos bem pertinho. Não adianta, você e eu estamos pertinho, nós estamos indo, e não tem jeito, amada, não tem jeito. Nós vamos para o outro mundo e não tem jeito, nós estamos indo para lá. O que você tem, você vai deixar para os outros. Tudo que você se esforçou, trabalhou e morreu de trabalhar, você não dá conta de comer tudo que você tem, não dá, você vai deixar para o outro. Se você largou a sua mulher para juntar com outra mais nova, pronto, quando você morrer ela vai arrumar um homem e colocar para comer o que é seu, até a sua aposentadoria vai ficar para ela comprar o que com isso? Outro travesseiro para ele, só, você se esforçou tanto e não entregou a vida para Deus, e morreu no pecado, e aí se lascou, está lascado, não tem jeito de voltar atrás, não dá para voltar atrás, nós estamos na corrente e no caminho, o rio não volta atrás de jeito nenhum, o rio não tem como voltar atrás, o rio chega no mar, e assim somos nós, não dá para voltar atrás, nós estamos caminhando para o encontro com Jesus Cristo.
E agora é hora de aprontar, agora é hora de fazer a mala, agora você ainda colocar na mala aquilo que você precisa. Agora é hora, quando nós vamos para uma viagem, a gente leva um monte de coisa. Quando eu vou, geralmente eu esqueço 50% do que eu ia levar. Mas para essa outra vida eu não posso esquecer nada. Eu não posso esquecer nada. Quando você vai para outro país, você tira passaporte, você tira um visto, você se prepara. Agora para ir para o céu nós queremos ir assim, do jeito que nós estamos, todo sujo, todo arrebentado, todo lascado, amancebado. Nós queremos ir dessa maneira. Queremos ir assim, gay, gaia, amancebado, ateu, ateia, duvidando de Deus. Nós queremos ir assim, no adultério, na mentira, na falsidade, na ganância, na gula. Nós estamos indo. Toma banho antes de chegar lá, veste a roupa do Senhor, troca. De primeiro se falava, essa é roupa de missa. Essa é roupa de missa, não tinha isso? Tinha. Hoje no domingo à noite eu vejo um monte de peladão aqui dentro da igreja. Mas de igreja eu vejo umas mulheres peladona, um seio horrível, umas coisas horríveis, uns homens com as pernas cabeludas, horrível, vem de bermuda, vem para cá como se aqui fosse uma praia. Cadê a roupa de missa? Mas o interior revela o teu exterior. Se o teu interior está acabado, está morto, o teu corpo vai estar assim. Temos que preparar para ir para a casa do Senhor. Para ir para a casa do Senhor. E é interessante, para ir para um boteco, para ir para uma boate, para ir para uma zona, a gente coloca o nosso melhor perfume. A gente se prepara todo. Para ir ao encontro do Senhor, nós queremos ir cheio de lama, arrebentado, e o inimigo aplaudindo, e o inimigo dizendo: é isso, despreza o sagrado, despreza a Eucaristia, despreza a palavra, despreza.